Olá, eu sou o professor Paulo Vicente, este é o canal fisicainterativa.com e agora nós vamos iniciar nossa aula de número 5, construção e análise de gráficos. Porém, antes de começar a construir e analisar gráficos, é importante que a gente entenda como a física funciona e por que construir e analisar gráficos fisicamente é fundamental. Se você pegar qualquer livro de física, vai dizer para você que física é a ciência que estuda a natureza, que estuda desde o interior do átomo, desde o núcleo subatômico até as galáxias mais distantes. Para fazer isso, a física utiliza o que nós chamamos de o método científico. Este método consiste em você precisa observar um fenômeno. A partir desta observação, você vai organizar informações que foram obtidas durante este ato de observar. Vamos buscar por regularidades. Vamos elaborar hipóteses que tentem explicar as regularidades encontradas. Vamos realizar experiências, testar bastante para chegar a alguma conclusão. Normalmente, esta conclusão vai ser uma lei que vai reger aquele fenômeno. Quando a gente vai ampliando este estudo de fenômenos para uma classe de fenômenos, a gente pode pegar um conjunto de leis que vai acabar surgindo uma teoria. Por exemplo, quando a gente estuda a queda dos corpos, a gente vai encontrar uma lei que vai reger somente os corpos que estão caindo sob a ação da gravidade. Pode ser sob um plano inclinado e pode ser o movimento de planetas ao redor de uma estrela. Então, eu começo com uma lei simples e posso chegar a uma teoria que é algo mais geral, como a teoria da gravitação universal. Da teoria da gravitação universal, posso chegar a algo mais geral ainda, que é a teoria da relatividade geral, que contém a lei da gravitação. Aqui, só para a gente enfatizar, em ciência, uma teoria é algo muito bem fundamentado. É diferente do conceito de teoria no cotidiano. E algumas pessoas, inclusive, utilizam esse jargão para poder tentar desprezar uma teoria científica. Ah, mas é só uma teoria. Uma teoria em ciência é algo muito bem fundamentado, é algo muito bem comprovado, é algo mais geral que dá conta de uma certa quantidade de leis e hipóteses que regem os fenômenos. Tá, mas o que é que isso tem a ver com construção e análise de gráficos? Tem tudo a ver. Este cara aqui, representado nesta imagem, é Galileu Galilei, considerado o pai da ciência moderna. Galileu Galilei foi responsável por introduzir na ciência o que nós chamamos de o método científico. Vamos considerar aqui um fenômeno que seria a queda dos corpos em um plano inclinado, e depois ele vai generalizar isso para corpos que estão caindo sob a ação da gravidade. Vamos considerar aqui o plano inclinado de Galileu, e ele está soltando as esferas que está rolando ao longo de um plano que está graduado. Ele então vai medir o tempo que leva para passar por certas posições. Vamos considerar que ele estivesse aqui utilizando um relógio de água, supondo, tá? Existem outras formas que Galileu fez isso. E, então, supondo que seja um relógio de água, nós vamos considerar que nosso intervalo de tempo seria uma gota. Quando a primeira gota cai, tá? A distância percorrida, d. A segunda gota caiu, distância percorrida, 3d. Terceira gota, 5D. Se tivesse ainda mais espaço, seria 7D, 9D, 11D e assim sucessivamente. Então, observando este fenômeno, Galileu chegou à seguinte conclusão. Para qualquer move, ou seja, para qualquer movimento uniformemente variado, com velocidade inicial nula, os espaços percorridos são crescentes e proporcionais aos números ímpares, ou seja, D, 3D, 5D, 7D, 9D, 11D e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, baseado na observação de um fenômeno, ele chegou a uma conclusão. Esta conclusão já pode ser considerada uma lei científica que rege aquele fenômeno. Eu posso pegar estas informações e traduzir através de uma tabela. Tempo zero, distância zero. Caiu a primeira gota, distância percorrida é d. Caiu a segunda gota, distância percorrida 4d. Opa, 4d? Mas ela não tem 3? Calma.
Eu estou contando aqui sempre a partir do início. Quando a segunda gota caiu, já tinha percorrido D mais 3D, portanto, no total, 4D. Agora vai cair a terceira gota, vai percorrer mais 5D. Então, se tinha 4D mais 5D, vai dar 9D. Quando a próxima gota cair, tendo espaço aqui, vai percorrer mais 7D. 9 mais 7 vai dar 16 e assim sucessivamente. Esta é a regra de Galileu. Já observando esta tabela, a gente já pode chegar a uma outra conclusão da relação tempo-distância. A gente pode concluir assim, ó, para qualquer move com velocidade inicial nula, a distância total percorrida é proporcional ao quadrado do tempo. Isso também já é uma outra forma de descrever a regra de Galileu. A gente pode ir ainda mais além. A gente pode pegar estas informações da tabela e pode construir um gráfico num referencial cartesiano. No eixo vertical, vamos representar a distância, que é a variável dependente, e vamos representar o tempo na horizontal, que é a variável independente. Aqui não estou preocupado em representar as unidades de medida. O tempo pode ser o tempo de queda de uma gota e a distância pode ser uma distância qualquer. O sistema métrico decimal ainda não havia sido criado. Então, eu vou pegar as informações que estão aqui nesta tabela e vou transportar para aquele referencial cartesiano. Quando o tempo é zero, a distância é zero. Então, eu estou na origem. Agora, eu vou representar o tempo sempre no eixo horizontal, e aí eu vou ter ali o tempo equivalente a 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, e se eu tivesse tempo 5, tempo 6, e assim sucessivamente. Observe que eu escolhi, na minha escala, considerar que 5 tracinhos é igual ao tempo 1, e eu estou pulando de 5 em 5. Eu poderia fazer isso mais curto, mas o gráfico ficaria muito ruim. E vocês vão aprender em física experimental que vocês devem escolher a escala do gráfico para que o gráfico fique o mais visível possível. Então, eu escolhi 5 unidades para representar uma unidade de tempo. Já no eixo vertical, eu tenho que ir do 0 ao 16. Então, eu vou ter que escolher que cada tracinho equivale a 1D. Tranquilo? Então, vamos lá. Tempo 0, distância 0. Agora vamos deslocar esses pontos que eu só coloquei eles na horizontal e vamos posicioná-los corretamente. Como assim? Quando o tempo é 1, a distância é D. Então, eu vou ter que sair do 1 ali, ó, e subir até o D. Passou um pouquinho, né? O D seria no primeiro traço ali. Quando o tempo é 2, vai dar 4D. Então, vamos ter que subir até o 4D. Quando o tempo é 3, vai dar 9D. E quando o tempo é 4, vai dar igual a 16D. Isso é o que eu recomendo que os alunos façam sempre que vão construir gráficos. Olhe para a sua variável independente e suba verticalmente até encontrar o equivalente no eixo vertical. Então, eu trouxe todo mundo, vamos voltar? Trouxe todo mundo para cá e a partir daqui eu subi. Quando o tempo é 0, 0. Quando o tempo é 1, D. Quando o tempo é 2, 4D. Quando o tempo é 3, 9D. E quando o tempo é 4, 16D. Então, faz essa marcação aqui embaixo sem marcar de fato, mentalmente, e depois você simplesmente vai subindo e o seu gráfico fica marcado bonitinho. A partir daí, então, você olha para isso e vê. Isso não é uma reta. Isso parece muito com um arco de parábola. Então, quando o físico olha para este gráfico, ele já espera que tenha um comportamento de uma parábola. E aí ele pode escrever: a distância deve ser proporcional ao quadrado do tempo. Distância é proporcional ao quadrado do tempo. O proporcional é essa constante que aparece aqui na frente, este K. E o quadrado do tempo é o tempo ao quadrado. Por que isso? Vamos lá? 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 elevado ao quadrado dá 4. 3 elevado ao quadrado vai dar 9. 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Se tivesse o próximo aqui, 5. 5 elevado ao quadrado daria 25 e você consegue montar o seu gráfico porque você descobriu uma lei que rege o fenômeno. Então, nós podemos dizer a relação entre tempo e distância que, para qualquer move com velocidade inicial nula, a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo. Distância percorrida
proporcional ao quadrado do tempo. Conclusão que a gente pode obter a partir da tabela, que pode obter a partir do gráfico. Tranquilo? Entendeu então por que eu voltei para falar de método científico, regra de Galileu para construir gráficos? Porque é assim que a ciência funciona. Observamos, buscamos regularidades, construímos geralmente uma tabela, representamos através de um gráfico para descobrir qual é a lei matemática que descreve aquele fenômeno. Beleza. Normalmente, a gente vai pegar um fenômeno físico, tá? Vai descrever através de um esquema ou desenho. Eu sempre gosto de fazer isso, embora não seja obrigatório. Deste desenho, a gente pode pegar os dados, transportar para uma tabela. Da tabela, a gente pode transportar para um gráfico. Do gráfico, a gente pode deduzir uma equação. Não necessariamente a gente segue esta ordem. Há casos que a gente já consegue pegar do fenômeno e já escrever direto a equação. Eu não recomendo, mas isso é possível. Há casos que só a tabela já ajuda a responder. Há casos que só o gráfico também já ajuda a responder. Isso vai ser muito útil na hora da gente resolver problemas de física. E eu vou mostrar isso para vocês ao longo. Na parte de construção e análise de gráficos, vai aparecer vários fenômenos físicos e a gente vai precisar representar no eixo horizontal e no eixo vertical. Aqui eu vou pegar apenas um outro exemplo ainda envolvendo movimento, e aí a gente pode pegar um fenômeno físico e, na hora que a gente traçar o gráfico posição-tempo, dá uns pontos parecidos com esse daí. Aí você olha e diz, isso aí não dá uma reta, né? Tá meio torto. Vou tentar passar a melhor reta. E a melhor reta fica alguns pontinhos fora. Me dá um exemplo disso, Paulo. Qual seria a situação física que isso poderia acontecer? Se você pegar uma esferinha e colocar essa esferinha para se movimentar dentro de um tubo contendo óleo e medir a posição a cada tempo, vai ser mais ou menos isso que vai aparecer. Este movimento é um movimento praticamente uniforme. Por que praticamente? Porque não é exatamente uniforme. Toda vez que você estiver trabalhando com física experimental, você deve se lembrar que toda medida física está sujeita a erro. Quando você olha a esfera passando numa posição e você aperta o cronômetro, entre você ver e você apertar leva um tempo. Se você não estiver alcoolizado, esse tempo é de 0,5 a 0,7 segundos. É o tempo de reação normal do ser humano. Então, é natural que, se isso aqui for um processo de medição, você não encontre pontos que se encaixam perfeitamente na reta. Então, você vai traçar a melhor reta. Isso vai ser muito comum em física experimental e você verá isso no seu laboratório. Toda vez que você olhar para um gráfico em física, além da grandeza que está no eixo horizontal e da grandeza que está no eixo vertical, você também pode se perguntar sobre mais duas grandezas. Qual o significado da inclinação e qual o significado da área? Normalmente os alunos decoram isso, ficam decorando. Posição, tempo, a inclinação quer dizer a velocidade. Pô, gente, não precisa ficar decorando, são muitos gráficos em física. Decorar tudo é uma confusão, principalmente para quem está começando. É melhor que você entenda. Qual o significado da inclinação? Bom, a inclinação de um gráfico representa o que está inclinado em relação ao eixo horizontal. Esta inclinação pode ser medida fazendo a razão entre o que está no eixo vertical e o que está no eixo horizontal. Quem está no eixo vertical, nesse caso, posição. Quem está no eixo horizontal, neste caso, tempo. Posição dividido por tempo dá que grandeza física? Consegue lembrar? Não consegue? Se não consegue lembrar usando as grandezas, utilize as unidades. Metros por segundo. Metros por segundo representa qual grandeza física? Velocidade. Então, a inclinação de um gráfico posição-tempo vai representar a velocidade. Não importa qual seja o formato do gráfico. Neste caso daqui, você observa que a inclinação não muda. Se a inclinação não muda, quer dizer que a velocidade não muda. Então, este gráfico é um gráfico que a velocidade é constante. Você também pode se perguntar qual o significado da área sobre o gráfico. Nem sempre vai ter significado, mas geralmente tem. Neste caso, então, vamos nos perguntar qual o significado da área sobre o gráfico. Para saber o significado, em qualquer gráfico, multiplique quem está no eixo horizontal por quem está no eixo vertical. Aí, a ordem dos fatores não altera o produto.
Se você multiplicar, vai ficar metros vezes segundo. Você conhece alguma grandeza física medida em metros vezes segundo? Eu não conheço. Então, neste caso, a área não tem nenhum significado físico. Neste caso, me interessa somente posição, tempo e inclinação. Vou pegar um outro caso, velocidade e tempo. E aí vou dar este gráfico para você. Um gráfico muito doido, né? Um gráfico de velocidade muito estranho. Não é um movimento uniforme, não é um movimento uniformemente variado, não é um MHS. Mas deste gráfico eu posso obter qual é a velocidade a cada instante. Se eu perguntar qual a velocidade no tempo 1, eu vou ter que definir minha escala, dizer onde é o tempo 1, você vai lá e consegue ler. Você consegue ver que a velocidade começa em 0, ela aumenta, vai até um valor máximo, depois ela cai, depois ela fica um valor quase constante, depois ela aumenta de novo, depois ela cai de novo. Então você consegue ler o gráfico claramente. Agora você pode se perguntar o seguinte: em quais pontos a aceleração é constante? Em quais pontos a aceleração é 0? Em quais pontos a aceleração é negativa ou é positiva? E a área do gráfico tem algum significado? Toda vez que olhar para um gráfico, além de você medir o que está no eixo horizontal e vertical, se pergunte: qual o significado da inclinação? Como é que você sabe? Divida velocidade por tempo. Velocidade por tempo é aceleração. Se não consegue ver dividindo as grandezas, divida as unidades. Vai dividir metro por segundo, que está no eixo vertical, por segundo, que está no eixo horizontal. Quando você divide, fica metros por segundo, que é metros por segundo ao quadrado. E metros por segundo ao quadrado é aceleração. Então você não precisa decorar, faz a divisão que você já conclui qual é o significado da inclinação. E daí que, olhando para esse gráfico, você consegue ver que a aceleração começa praticamente constante, porque de 0 até o quadradinho 3 ali, praticamente a inclinação é a mesma. Depois a inclinação começa a diminuir até chegar no ponto mais alto. No ponto mais alto a inclinação é 0. Neste ponto a aceleração é 0. Depois a inclinação começa a ficar para o outro lado. Quer dizer, agora a aceleração ela passa a ser negativa. Se a aceleração passa a ser negativa, então a velocidade, o módulo da velocidade vai reduzir. Ali, mais ou menos no meio, né, do intervalo tempo ali, você observa que a velocidade não está mudando, não tem inclinação em relação ao eixo horizontal. Consequentemente, a aceleração ali é nula. Se a aceleração nula, a velocidade é constante. Depois a inclinação volta a aumentar e depois volta a diminuir. Você consegue analisar onde o gráfico velocidade e tempo tem maior inclinação, significa eu tenho mais aceleração. Onde não tem inclinação, a aceleração é igual a 0. Vamos agora nos perguntar qual o significado da área sobre o gráfico. Área sobre o gráfico. O que você faz? Multiplica o que está no eixo vertical pelo que está no eixo horizontal. Multiplicando vai ficar metros por segundo vezes segundo. Quando você multiplica, o S vai desaparecer. Sobrou o quê? Metro. E metro mede o quê? Comprimento. Qual o significado da área sobre esse gráfico? Distância percorrida. Distância percorrida é o significado da área sobre um gráfico VT, independente de qual seja o gráfico VT. Tranquilo? Isso a gente vai fazer ao longo de todo o curso de física. Construir gráfico, analisar as grandezas que estão diretamente no gráfico, qual o significado da inclinação, qual o significado da área. Eu poderia ficar aqui, falar para a grandeza que a gente vai estudar bem mais à frente, mas eu não farei isso para não encher a cabeça de vocês, isso é desnecessário neste momento. Mas fica tranquilo que ao longo do nosso estudo, cada vez que aparecer um gráfico, eu vou fazer a revisão matemática. Por exemplo, no MRUV vai aparecer lá o gráfico completo da parábola. Eu vou mostrar como é que o gráfico aparece no MRUV, a gente vai discutir o significado da inclinação, e esta inclinação vai ter relação com a reta tangente a cada ponto, que quem já estudou cálculo sabe que isso significa a derivada da função naquele ponto. Mas não se preocupa com isso agora, porque eu vou chamar a atenção e vou explicar o que é derivada e vou fazer a revisão de o que você precisa de derivada para resolver problemas que envolvem derivação. Então, vai aparecer lá, eu vou fazer analogia. Ó, isso aqui é uma função do segundo grau. Eu vou fazer a comparação e mostrar
que esta função da posição tem todas as características de uma função do segundo grau. E aí faço a revisão rápida de matemática e a gente já aplica na física. Depois vai aparecer lá mais gráficos. Então apareceu aqui um gráfico velocidade e tempo no MRUV. O gráfico está dando uma reta. Se dá uma reta, equivale a uma função do primeiro grau. Então observe que eu escrevi lá em cima y é igual a b mais a x. Aí eu vou e faço a comparação. É uma função do primeiro grau, então v igual a v0 mais at tem todas as propriedades de uma função do primeiro grau. E aí você não vai precisar ficar decorando as coisas e sempre que precisar fazer a revisão, eu farei a revisão no tópico específico. Nesta fase que a gente está, o que você precisa saber é construir o gráfico, interpretar qual é o significado da inclinação, qual é o significado da área. Se você sabe isso, você está pronto para começar a estudar física da maneira correta. Ok? Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha aberto a sua cabeça para coisas que você ainda não se tocou. Agora, a gente vai começar a resolver problemas de física e eu vou mostrar para vocês como é possível resolver problemas de física em 4 passos: identificar, preparar, executar e avaliar. É fundamental que na fase de estudo você simplesmente preste atenção a estes passos. Por quê? Porque você vai perceber que o seu raciocínio vai melhorar não somente em física, isto vai ajudar você em matemática, isto vai ajudar você nas disciplinas de engenharia, isso vai ajudar você a resolver qualquer problema. Quando você aprende a forma de pensar, de resolver um problema, você começa a utilizar aquela forma de pensar em todos os outros problemas e a sua vida começa a ficar mais simples. Então, eu fico por aqui, deixo para você um grande abraço. Se você gostou desta aula, se você está curtindo esse curso, eu te peço que você convide seus amigos para conhecer esta revisão e venha estudar física aqui comigo. Qualquer dúvida em qualquer uma das aulas, basta você deixar a sua dúvida aqui no fórum de discussões ou aqui abaixo do vídeo e eu terei o maior prazer de responder. Fiquei emocionado, embolei as palavras, eu fico por aqui. Então, gente, grande abraço, fico por aqui, tchau!